Oi, gente. Pois é, aqui tá o resumo, o mapa mental de petróleo, tá? E tem coisas que vocês colocaram no quadro e os dos outros grupos também que não apresentaram, eu acrescentei. Então, a primeira coisa que a gente vai falar sobre petróleo no item 1 é a formação do petróleo, como que ele é formado. Eu lembro que o grupo da Júlia já tinha falado sobre isso, deposição de restos orgânicos, né, ao longo de vários anos aí, com a ação de altas temperaturas e altas pressões, e isso desencadeou a formação dessas rochas sedimentares, porque vem da sedimentação desses restos orgânicos e isso originou o petróleo, tá? Essas rochas sedimentares, elas podem ser tanto encontradas, né, em terra ou no fundo do mar. E aí a gente pode ter a extração onshore, que é a extração, né, do petróleo em terra, e offshore, a extração do petróleo no mar, tá? Depois na formação do petróleo vem a prospecção, que é o que? A extração em si. Esse petróleo ele se encontra nos poros dessas rochas que sedimentares, elas são como se fossem pedras pómenes que a gente usa para limpar o pé. Então, esse petróleo fica depositado nesses poros, tá? Esses poros são oriundos desses dobramentos, ou seja, dessas várias camadas de sedimentos, tá? E quando a gente faz a prospecção do petróleo, junto dele vem sempre água e gás natural. E o Oriente Médio é o maior produtor de petróleo mundial. Depois da prospecção do petróleo, a gente extraiu, a gente vai separar ele agora. Por quê? Porque do petróleo a gente consegue extrair aí três grandes grupos, três grandes frações do petróleo, né? A primeira, fonte de hidrocarbonetos, a segunda, fonte de combustíveis e a terceira, fonte de matéria-prima. E a gente vai falar sobre isso mais um pouquinho. Só que para fazer a separação, a gente conta com esse processo aqui, ó, de destilação fracionada. Esse fracionada é porque envolve a separação desse petróleo em frações. Como que isso ocorre? A gente tem uma torre de destilação, não é que o grupo da Luísa explicou e eu também dei um exemplo no quadro para vocês. Essa torre, ela é dividida basicamente em três. O alto da torre, a gente sempre tem saindo aqueles hidrocarbonetos com menor número de carbonos, tá? E aí eles estão na forma gasosa. Se eles têm um menor número de carbonos, eles são cadeias leves e com menor temperatura de ebulição. Exemplo dessas cadeias são metano, propano e butano. No meio da nossa torre, a gente tem já uma temperatura um pouco maior. E aí a gente atinge a temperatura de ebulição dos hidrocarbonetos líquidos. Ou seja, no meio da nossa torre, a gente tem a extração dos combustíveis líquidos, que podem ser gasolina, óleo diesel, óleos lubrificantes e querosene. Aí embaixo da nossa torre, a gente tem aqueles hidrocarbonetos muito pesados com altos pontos de ebulição, tá? E aí, se eles são, né, têm alto peso molecular, consequentemente, eles têm maior número de carbonos e exemplo disso são essas duas substâncias, esses dois componentes, né? O asfalto e o piche. Lembrando, gente, que a destilação fracionada ela é usada para separação de misturas homogêneas, que é no caso do petróleo, ok? Depois da destilação fracionada, a gente vai para o quê? Para o beneficiamento, ou seja, algumas das frações separadas anteriormente não estão próprias para consumo, tá? Então, elas precisam de passar por outros processos químicos. Um desses processos é o craqueamento catalítico. Esse craqueamento, igual eu expliquei para vocês, craque é de quebra. Então, a gente tem a quebra de moléculas grandes em moléculas menores. E essa quebra, essa reação de quebra, ela é realizada junto com um catalisador que vai acelerar essa reação, tá? Por isso, craqueamento catalítico de catalisador. Um exemplo disso é a transformação do excesso de óleo da destilação, oriundo da destilação fracionada em gasolina, que é um produto muito mais fácil de ser comercializado e tem um valor também agregado muito maior. Outra empresa que faz esse beneficiamento é a indústria petroquímica. E aí ela transforma todos os materiais obtidos do petróleo. Com quais métodos, né? Destilação fracionada também e separação de componentes. Aí aqui a gente tem tudo. Por exemplo, uma parte do petróleo sendo transformada para virar plástico, outra parte para virar borracha e assim por diante, ok? Depois disso, a gente vai falar um pouquinho do número 6, que é
As aplicações do petróleo. Aliás, a gente já falou um pouco, né? Tá bem próximo também de separação do petróleo, tá? Então, ele é separado de acordo com as aplicações. Aliás, as aplicações são de acordo com a separação que acontece nele, tá? Então, a gente tem as aplicações como fonte de hidrocarbonetos, né? Que já tá escrito aqui, ó. E aí, o maior uso aqui é gás de cozinha, gasolina e óleo diesel. E a gente tem uma impureza também no petróleo, tá? Que é o enxofre. E sempre tem que lembrar que o petróleo é uma fonte não renovável de energia. O que é isso, professora? Não tem como a gente fazer petróleo, plantar petróleo, ou seja, quando ele esgotou, ele não renova, ele acaba de uma vez, tá? E isso daí é um dos pontos negativos do petróleo como combustível, tá? E ele é um combustível fóssil, lembra disso. Depois das 6, a gente vai para reações de combustão, que foi o grupo de Ricardo que falou. Nessas reações de combustão,